Boa noite! Vamos lá, galera, vamos encerrar essa noite, segunda-feira, que está sendo show de bola. E vamos com algumas dicas de química. Vamos lá! Olha só! Olha só, meu nome é professor Bives. Como já foi apresentado, trabalho em alguns pré-vestibulares em Santa Catarina, no Paraná, e sou o professor Einstein 10. E nós vamos começar falando um pouquinho da prova de química na prova do Enem. Então você já sabe que no sábado, dia 8, vocês estarão fazendo o caderno de ciências da natureza e suas tecnologias. E dentro dessa ciência da natureza e suas tecnologias, tu tem química. E a prova de química está baseada, então, no que acontece no meio ambiente, enfim, o que está nos rodeando. Lembre o seguinte, eu peguei a prova de química, a prova do Enem, desde 2009 até 2013, até o ano passado. E se você quiser anotar o esqueleto da prova, o esqueleto da tua prova lá, então anota lá, ó, 40% das questões vão estar envolvendo físico-química. E quando a gente fala em físico-química, é a parte de cálculos, termoquímica, cinética, equilíbrio, eletroquímica. Então 40% da tua prova vai estar envolvendo isso. 30% é química geral, química que envolve tabela periódica, ligações químicas, propriedades periódicas, forças intermoleculares, funções inorgânicas. Isso representa 30% da tua prova. 10% da tua prova vai ser conteúdos relacionados à atomística. Então, tudo que está ligado, modelos atômicos, distribuição eletrônica, a questão das partículas. Então, 10% da tua prova estará relacionado à atomística. 10% vai estar relacionando com o meio ambiente. Então, 10% da tua prova estará tratando do meio ambiente. E 10% vai estar trabalhando de química orgânica. Com exceção da prova do ano passado, que teve bem mais questões de química orgânica que o normal, num geral, a prova de química no Enem tem em torno de 10% envolvendo química orgânica. Certo, pessoas? Então eu vou começar falando, como a aula já vai estar postada amanhã, então presta atenção nas dicas ali e vai anotando o que tu acha importante. Olha só, se tu quiser anotar alguns temas para a atualidade, anota lá. Não digo que isso daqui possa estar na tua redação, mas são temas que estarão ao longo da prova. E quando tu tem conhecimento do assunto, é muito mais fácil tu responder a questão. Então, entre os temas, é lógico que vai estar lá algum tema relacionado à extração de gás e petróleo de xisto bituminoso. Então, dê uma lida durante a semana aí sobre esse tema. Lembre que é importante tu chegar lá com conteúdo. Se esse for o tema da tua redação no domingo, pronto, tu já tem conteúdo e tu vai tirar de letra esse tema aí. O xisto bituminoso, só para nós darmos uma pequena introduzida, ele é um dos principais reservas de gás natural. Só que os ambientalistas, eles discutem muito a forma de extração desse gás, tá? Então, dê uma lida lá sobre os prós e os contras dessa extração. Outra questão é a questão da água e a crise no sistema hídrico. Não é novidade nenhuma, vocês devem estar ouvindo e vendo nos programas de TV e jornais a questão que está acontecendo na região sudeste, principalmente no estado de São Paulo, tá? Então a falta de água. Existem algumas teorias que explicam essa falta de precipitação da água. Uma delas, e é importante que tu leia, uma delas é que devido ao desmatamento da Amazônia, nós tivemos então as frentes frias que pairavam sobre a Amazônia ali, elas estão cruzando e indo até a cordilheira. Então, quando chega na cordilheira, que teoricamente ela retornaria para cima da Amazônia, ela está chegando lá e desaguando, tá? Então, por isso que está faltando água ali naquela região sudeste. Mas é importante que tu dê uma lida, que tu ganhe mais argumentos, né? Faça mais leitura sobre isso. E o último, não menos importante, é a questão da crise energética. Lembrem, pessoas, que no ano passado, janeiro do ano passado, nós tivemos 11 estados com falta de luz, ou seja, nós tivemos um apagão que tomou 11 estados. Essa ainda é um tema a ser discutido bastante ainda, e as autoridades estão em busca
de soluções para que isso não ocorra. A possível falta de luz está relacionada com o nosso consumo. Se aumenta o consumo, aumenta as temperaturas, irá aumentar o consumo de energia elétrica e, consequentemente, poderá ocasionar a falta. Certo? Então esses 3 temas é a dica do Bives para a tua prova. Se tu der uma lida só nesses conteúdos ali e que cair na tua prova, tu vai socar o barrote. Lembre o seguinte, eu vou só passar esse conteúdo aqui, depois a gente retorna, porque eu tenho que usar minhas biviletes ali. Vocês gostaram das minhas biviletes ou não? Sim ou não? Sim, muito bem, parabéns. Aqui, eu vou começar falando de equilíbrio. Então, equilíbrio é um dos assuntos que, como eu disse para vocês, vai estar na prova de vocês. Equilíbrio químico, existem 4 fatores que tu tem que cuidar para que o sistema esteja em equilíbrio. O primeiro deles é ser um sistema fechado. Ali tu percebe que ele é um sistema fechado. Esse é o primeiro deles. Segundo deles, a reação precisa ser reversível. E como é que tu percebes que uma reação é reversível? Através das setas duplas ali. Então tu tem 2 setas, essa seta dupla indica que a reação é reversível. Ocorre tanto de reagente para produto, quanto de produto para reagente. Terceiro fator que tu tem que lembrar no equilíbrio químico, é a velocidade. Se tu tem uma reação direta e uma reação inversa, tu vai ter uma velocidade direta e uma velocidade inversa. Bom, em termos de velocidade, no início tu tem aqui, ó, velocidade direta vai diminuir e a velocidade inversa vai aumentar, tá? No início da reação, a velocidade inversa é 0, enquanto que a velocidade direta ela vai diminuir o seu valor. Com o tempo, o que nós temos? Com o tempo, a tendência, como é um sistema em equilíbrio, a tendência é que ele se iguale. No momento que a velocidade direta se igualar à velocidade inversa, nesse instante eu tenho um sistema em equilíbrio, certo? Lembra isso na tua prova. Esse é o terceiro fator. Primeiro, ser um sistema fechado. Segundo, ser reversível. Terceiro, velocidade direta igualado à velocidade inversa. Então esses são os 3 fatores que nós devemos lembrar na hora da nossa prova. E para encerrar os 4 fatores, nós temos o último, que é concentração. Quando eu tenho concentração, gráfico de concentração, lembre, gráfico de concentração, um sistema vai entrar em equilíbrio quando as concentrações se tornarem constantes. E lembre, meus queridos, constantes não significam iguais. Então aqui, ó, se tornou constantes, a partir dali se atingiu o equilíbrio. Lembre também, isso daqui já caiu em provas e vestibulares, mas vamos lembrar na hora que tu estiver fazendo o Enem lá. Sempre produto inicia do 0. Reagente diminui a sua concentração e o produto sempre vai iniciar do 0, ok? Às vezes pode ser que o exercício não te dê o valor, não te dê a reação, mas a partir do gráfico tu consegue montar a equação, certo? Então 4 fatores que identificam um equilíbrio químico. Primeiro, quem que lembra? Sistema fechado. Segundo, ser reversível. Terceiro, velocidade direta se igualar à velocidade inversa, velocidades iguais. E o quarto, não menos importante, as concentrações. Concentrações se tornarem constantes, certo? Vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho que lembrar também, quando a gente fala em equilíbrio químico, o deslocamento do equilíbrio, tá? Deslocar equilíbrio, eu tenho um sistema em equilíbrio. O deslocar o equilíbrio é exatamente para fazer com que em dado momento eu tenha ou mais reagente ou mais produto. E em relação ao deslocamento de equilíbrio, lembra o seguinte: existem 3 fatores que deslocam o equilíbrio: pressão, temperatura e concentração. Esses 3 fatores, lembrem o seguinte: a pressão, o aumento da pressão desloca no sentido de menor volume gasoso. A diminuição da pressão desloca no sentido de maior volume gasoso. Pressão só desloca gases. Outro fator, concentração. O aumento da concentração de reagentes desloca no sentido dos produtos. O aumento da concentração de produtos desloca no sentido dos reagentes. A diminuição da concentração de reagentes desloca para o mesmo sentido, e a diminuição da concentração de produto também desloca para o mesmo sentido. E por último, não menos importante, temperatura.
Temperatura, o aumento da temperatura desloca no sentido endotérmico. Lembre, o professor Gilberto vai falar, vai relembrar vocês isso na aula dele, processos endotérmicos e exotérmicos. Mas lembre, endo para dentro, exo para fora, tá? Exo libera calor, endo absorve calor. E quando eu tenho isso, o aumento da temperatura desloca no sentido endotérmico. A diminuição da temperatura desloca no sentido exotérmico. Vamos pegar um exemplo? Olha aqui o exemplo, ó. Eu tenho um sistema em equilíbrio, e o sistema em equilíbrio é N2 mais 3H2, gerando 2NH3. Essa reação aqui é endotérmica ou exotérmica? Muito bem, exotérmica. Se a reação é exotérmica, o sentido direto está liberando calor, enquanto que o sentido inverso está absorvendo calor. Nesse caso, se eu for montar a constante de equilíbrio, eu vou fazer produto sobre reagente. Os coeficientes 1, 3 e 2, eles passam a ser potência, certo? Então esse é o sistema em equilíbrio. Só para reforçar, o aumento da concentração desloca para o lado oposto, a diminuição da concentração desloca para o mesmo lado. Mais uma situação, o aumento da pressão desloca para o lado de menor volume, a diminuição da pressão desloca no sentido de maior volume. E por último, o aumento da temperatura desloca no sentido endotérmico, a diminuição da temperatura desloca no sentido exotérmico, certo? Vamos lá, para aumentarmos a produção de amônia, o que a gente tem que fazer? Primeiro, em termos de concentração, o que eu tenho que fazer? Aumentar a concentração de reagentes. Se eu aumento a concentração de reagentes, eu desloco o equilíbrio para amônio. Em relação à pressão, o que eu tenho que fazer? Aumentar ou diminuir a pressão? Olha só, aqui no lado dos reagentes eu tenho 4 mols, no lado dos produtos eu tenho apenas 2 mols gasoso. Então, se eu aumentar a pressão, eu desloco no sentido de formação da amônia. E por último, a temperatura. Se eu aumentar a temperatura, eu desloco no sentido de formação dos reagentes. Então o que eu preciso fazer? Diminuir a temperatura para formar amônia. Diminuir a temperatura, aumentar a pressão e aumentar a concentração de N2 e H2. Lembre o seguinte, o catalisador não desloca o equilíbrio, certo? Pessoas, eu estou achando que vocês estão muito parados. Para isso, nós vamos cantar hoje. Vocês querem cantar ou não? Querem? Então agora eu chamaria ao palco minhas biviletes e nós vamos cantar Funk do Equilíbrio. Olha só, eu mostro para vocês como é que é. E as biviletes vão estar dançando aqui. Ó, vocês já devem ter escutado essa música aí. A música é pana, papana, pana, pana, papana, pana, papana, pana, pana, maravilha, pana, papana, pana, pana, papana, pana, papana, pana, pana, que delícia, certo? Vocês fazem o maravilha, vocês fazem o maravilha e depois fazem o que delícia. E daí depois a gente vai começar assim. Sabe os 3 fatores que deslocam o equilíbrio? Temperatura e pressão. Com cat o ritmo é acelerado, mas não desloca, eu tô ligado. Então, com cat é o catalisador. Com catalisador o ritmo é acelerado, mas não desloca, eu tô ligado. Pegar essa daí? Vamos tentar fazer um teste? Vamos fazer um teste?